Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da série The Undoing. Se você ainda não assistiu a série, assista a este vídeo depois, pois ele contém spoilers. Eu vou dividir esta análise em duas partes. Em primeiro lugar, vou fazer uma reflexão sobre o transtorno de personalidade narcisista. Depois, vou responder aquela pergunta que todos se perguntaram ao terminar a série. Então vamos lá falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. O personagem de Jonathan não apenas tinha uma necessidade de se mostrar amado para as pessoas, como também usava sua falsa empatia como moeda de troca e manipulação. Nesse sentido, a série é bastante metalinguística, pois Jonathan não engana apenas quase todos os personagens da série, como também engana o público. Por conta de seu carisma excessivo, chegamos a acreditar que, talvez, ele possa ser inocente, fato que não se concretiza no episódio final. Se nós mesmos, telespectadores, deixamos esta possibilidade aberta, é isso que faz a personagem Grace, interpretada por Nicole Kidman, tão acreditável. Assim como o público, ela também foi manipulada. Afinal, Jonathan possuía um carisma tão grande que merecia, ao menos, o benefício da dúvida. O transtorno de personalidade narcisista tem prevalência em indivíduos do sexo masculino. Um sintoma recorrente é uma excessiva carência por admiração. Admiração esta associada à manipulação. Quando criança, Jonathan era provavelmente admirado por sua família, até ser desmascarado pelo acidente que ocasionou a morte da irmã. Assim que sua família percebeu que sua empatia era apenas uma máscara, Jonathan os abandonou assim que foi possível para que pudesse construir um novo círculo social em que ele não só pudesse ser o centro das atenções, como também pudesse manipular estas novas pessoas. No vídeo sobre o transtorno de personalidade antissocial, expliquei que aquele era o transtorno de muitos psicopatas. Mas assim como nem todo antissocial é psicopata, nem todo psicopata é antissocial. Existe uma prevalência alta de psicopatas que possuem transtorno de personalidade narcisista, inclusive um outro personagem de uma série aí. Entretanto, Jonathan não possuía uma psicopatia severa, nem mesmo moderada. Ele possuía um grau leve de psicopatia. Jonathan teve sucesso em enganar quase todas as pessoas ao seu redor. Havia algumas exceções, claro, como Franklin, pai de Grace, ou mesmo a advogada Hayley, que não foram cativados pela boa atuação manipulativa do personagem. É interessante observar que mesmo que Jonathan soubesse que estes não acreditavam em sua atuação, ele jamais saía do seu papel de bom moço empático. Era importante para Jonathan ter a vantagem da empatia. Ele convence seu primeiro advogado de que é inocente simplesmente para que o profissional se empenhe mais em seu caso. Em um diálogo posterior com Grace, descobrimos que o advogado realmente acreditou naquele papinho de que Jonathan não era um bom moço, mas não chegava a ser um assassino. Enquanto restava dúvida, Jonathan não revelou sua verdadeira identidade. Quando todos no tribunal descobriram que Jonathan era incapaz de sentir empatia ou remorso, o personagem fica fora de controle. E no dia seguinte sequestra o único personagem que, talvez, ainda fosse capaz de ser convencido de sua inocência, seu filho Henry. Mas nem o filho foi capaz de acreditar no pai. Quando se vê sem saída, Jonathan quase comete suicídio, mas ao encontrar com a esposa desiste e tenta, uma última vez, manipulá-la, embora desta vez sem sucesso. Aquele ciclo manipulativo chegava ao fim, assim como o da sua infância chegara. É bem provável que, se continuássemos a acompanhar a história de Jonathan, desta vez na prisão, veríamos um novo recomeço de mentiras e manipulações narcisistas. Agora vamos para a segunda parte da análise. Eu vou fazer uma análise da Grace. Seria possível uma psicóloga experiente, PhD pela Universidade de Harvard, estar casada com um psicopata e não perceber? Esta não é uma pergunta fácil de responder. Mas é interessante dizer que Grace foi tão enganada quanto você. Se por um acaso você esperava uma reviravolta, que no final o assassino fosse outra pessoa além de Jonathan,
você também foi enganado pela manipulação narcisista do personagem. Desde o segundo episódio, os personagens policiais deixaram claro que todas as evidências materiais do crime apontavam para Jonathan e que nunca houve nenhum outro suspeito tamanha certeza de que ele era o assassino. Jonathan é um homem cativante e magnético, como grande parte dos psicopatas. Ele até tentou encobrir suas mentiras, inicialmente referente à traição e ao desemprego. É claro que essas mentiras se acumularam, até resultar no assassinato de Helena. No artigo Relações Amorosas com Psicopatas, de Murray Beca, a autora cita Marietta. O amante psicopata vê na pessoa da complementária alguém que vem para preencher seus buracos negros, porque ela ilumina sua escuridão com emoções morais que ele não possui. Nesse aspecto, ela passa a ser um acessório que serve para aperfeiçoá-lo, e ele, através de sua habilidade em exercer violência psicológica, irá explorá-la emocional, sexual, social e financeiramente durante o tempo que for do seu interesse. Ao analisarmos desta maneira, Grace era a mulher ideal para desempenhar o papel de esposa de Jonathan. No mesmo artigo de Murray Beca, a autora também cita Iñaki Pinuel, que diz que as mulheres que se tornam alvo dos psicopatas integrados são de alta categoria humana, intelectual e moral, em geral, bem-sucedidas no campo pessoal, social e profissional. Ainda neste artigo, a autora cita Brown, que diz que as mulheres que tiveram ou têm uma relação amorosa com psicopatas descrevem a união inicial como eletrizante, uma conexão instantânea, almas gêmeas, sexo extraordinário, fascinação e intensa vinculação. Mesmo existindo sinais, Grace sempre os ignorou. Jonathan não manter contato com a família era algo, no mínimo, estranho. Mesmo depois de conversar com a mãe de Jonathan e descobrir a história da morte de sua irmã, Grace ainda tinha dúvidas. Foi só quando Jonathan tentou incriminar o próprio filho que Grace percebeu quem era, de fato, o marido. Ao meu ver, foi naquele momento em que ela admitiu para si mesma: estou casada com um psicopata narcisista. E assim, finalmente, é Grace quem manipula Jonathan no tribunal, fingindo ser a esposa manipulada que sempre fora. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos de análise como este daqui. Além disso, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários porque estou curioso. Você chegou a acreditar que Jonathan Fraser poderia ser inocente?